Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Parabéns por você estar aqui no nosso canal Glicose Inteligente. Nesse vídeo eu vou te contar qual é a melhor maneira de parar de comer açúcar. Ai, Ana, mas olha, a teoria parece tão simples e a prática parece tão difícil. Pois é, se você nos acompanha aqui, se você está assistindo os nossos vídeos, você já entendeu que comer açúcar em excesso, fazer picos de glicose não é uma boa opção para a sua saúde. E aqui talvez você já até tenha entendido que precisa reduzir ou parar de comer açúcar, mas você não sabe como, você já fez metas e falhou em todas. Então, eu sempre falo que conhecimento superficial é muito perigoso e conhecimento profundo é a chave do sucesso. A partir do momento que você entender o que o açúcar faz no seu corpo, você vai começar automaticamente a ter estratégias e a fazer opções melhores para a sua saúde. Então fique comigo até o final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Já curte aqui o like, já deixa um like aqui nesse vídeo, que eu vou te passar muita informação e eu tenho certeza que você vai mudar muita coisa de positivo aí na sua saúde e na sua qualidade de vida. Se você, quando viu o título desse vídeo, parar de comer açúcar, e você teve algum tipo de resistência, mais um vídeo, eu não vou conseguir, é mais uma teoria que eu não vou conseguir colocar em prática, e se você está com dificuldade em lidar com o tema açúcar na sua alimentação, eu já vou te falar que você enfrenta 3 problemas e eu vou te explicar cada um deles e como você vai superar esses problemas. O primeiro problema é que carboidratos são viciantes. Sim, açúcar vicia. Comer, consumir, ter uma refeição rica em carboidrato vai acostumando o corpo com essa fonte de energia. Mas eu já quero te dizer que muita gente diz, não, você precisa de um pãozinho para ter energia, come aí um pão de queijo para você se sentir melhor, você precisa tomar um açúcar, que o teu açúcar está baixo para você se sentir melhor. Mas o açúcar e o carboidrato, ele é essencial, quando eu falo em carboidrato e açúcar é a mesma coisa, né? É essencial para a energia do corpo? Não, não. O seu corpo, ele não precisa dessa fonte energética. É você que está fazendo isso com ele e está ensinando errado a forma dele conseguir energia. Então, eu vou explicar tudo para você. Bom, o seu açúcar em jejum, o açúcar ideal no nosso sangue, seria em torno de 80 miligramas por decil de litro, tá? E aí, quando a gente come uma refeição ideal, uma refeição proteica, como a gente fala aqui no canal, esse açúcar ele deveria oscilar entre 80 a 100, no máximo 110, tá? Agora, quando você come uma alimentação moderna, rica em carboidrato, com aquele docinho de sobremesa, o seu carboidrato, o seu pico de açúcar, ele vai lá para 180 e 200. E aí que o nosso corpo entra em estado de alerta. E quando chega perto de 200, o seu rim fica sobrecarregado e muitas vezes ele não vai conseguir reabsorver aquele excesso de açúcar, ele vai excretar na urina. E aqui você começa a entrar num estado de alerta, num estado de má saúde. Se o seu rim está secretando açúcar na urina, você está entrando já em pré-diabetes e a gente não quer isso, estado de alerta. Aqui eu tenho 2 gráficos através dos nossos estudos, né? Você sabe que eu faço um estudo sobre os índices glicêmicos, eu uso um monitor 24 horas, eu meço, né, os índices glicêmicos do alimento, como se comporta, estratégias alimentares para diminuir esse ciclo, esse pico, e outras pessoas também participam desse estudo. E aqui eu tenho 2 amostras. Então veja essa primeira aqui, onde marca a glicose em 100, foi printado aí o valor da glicose já em baixa, mas olha ali, antes das 3 da tarde, um enorme pico de açúcar. Provavelmente aquilo ali foi fruto de uma refeição, de um almoço
seguido de uma sobremesa açucarada. Então, quando a gente tem esse pico enorme de açúcar lá perto de 200, tá? Você sabe que ali o teu corpo já entrou em estado de alerta, o seu rim já não vai conseguir funcionar direito. O que acontece? Glicose alta, insulina alta, vai jogar a glicose lá para baixo. Então, logo em seguida, veja ali uma queda da glicose perto dos 50. Isso aí que a gente chama de picos de glicose, né? Isso aí que é péssimo para a sua saúde, essa alta e essa baixa, essa alta e essa baixa. Então, olha o gráfico do lado, né? Onde o nível de glicose diário, ele deveria oscilar entre 80 e 110, de acordo com as refeições, mas olha o que acontece com a alimentação moderna. Picos de acima de 150, quedas lá para perto de 50, então hiperglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipoglicemia e a montanha russa dos picos de glicose. Aqui você está brincando com a sua saúde. E eu vou falar nos nossos estudos, todos os nossos estudados, seja jovem, seja saudável, metabolicamente ativo, seja já com pré-diabetes, seja obeso, seja acima do peso, todo mundo tem esse comportamento do seu açúcar no sangue, porque as nossas refeições modernas, os nossos alimentos industrializados, eles são ricos, a maior parte deles é carboidrato. Isso aí é o que os carboidratos, os açúcares, fazem com a sua saúde. E isso é o que a gente não quer, é isso que a gente fala aqui no canal. Vamos reduzir os nossos picos de açúcar, porque isso aí tem consequência em todo o seu sistema. É por isso que aqui no canal Glicose Inteligente você vai ver vídeo falando de tireoide, vídeo falando de alimentação, vídeo falando de várias coisas, porque tudo se conecta, né? Então, manter níveis adequados do açúcar no sangue é a chave para a sua qualidade de vida e para a sua saúde. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo e eu vou te ensinar de uma vez por todas como você vai fazer isso. Me acompanhe até o final desse vídeo. O que alto índice de açúcar representa no sangue? Primeiro, quando você tem um índice muito alto de açúcar no sangue, você leva toxicidade para o seu cérebro. Então, a gente sabe que, por exemplo, pessoas diabéticas, quando elas entram em hiperglicemia, elas perdem a consciência, elas desmaiam e às vezes entram em coma. Eu já tive uma paciente que teve 800 de açúcar e aí ela desmaiou e entrou em coma e ficou em coma por várias semanas. Ou seja, o cérebro entrou num estado tóxico. E se você fica mantendo esses picos glicêmicos, claro, isso foi um caso extremo, um caso de diabetes. Você, por exemplo, se você não for diabetes, você está fazendo essa montanha russa, você vai ali, come um cachorro quente, aí o seu açúcar vai lá para cima, aí volta para baixo, aí você se sente mal, você vai lá e come mais um bolinho, vai para cima, volta para baixo. Então ele sai daquela linha considerada normal. Você está fazendo a montanha russa glicêmica. Péssimo, péssimo. A gente vai acabar de vez com isso. E você está ensinando o seu corpo a usar os carboidratos, o açúcar como fonte de energia. Sabe aquele carro perfeito que você compra? Pensa no seu carro dos sonhos e você vai lá naquele posto com a gasolina batizada, com a gasolina de má qualidade e você vai colocando no seu carro, o carro ele não vai estragar de vez. Ele vai ter um péssimo desempenho, ele vai estragando peças por peças, porque você está alimentando ele com combustível de péssima qualidade. É isso que a montanha russa glicêmica faz com o seu corpo. Você está ensinando ele a usar o pior combustível que tem para fonte de energia. O único problema é que você é o carro, né? E o seu carro, ele pode entrar em falência.
Então a gente não quer isso, a gente quer ter ótimo desempenho. A gente foi feito para ter sucesso nessa vida, a gente foi feito para ter o nosso potencial máximo, para atingir as nossas metas, para fazer diferença nesse mundo. Então a gente precisa da nossa capacidade máxima. Mas você está colocando o pior combustível dentro do seu corpo. Então é isso aí que nós vamos mudar. Quanto mais carboidrato você consome, mais dependência você tem. Então, o carboidrato, ele te dá uma energia rápida. O carboidrato, ele era usado antigamente para fuga, né? Para uma energia, um combustível rápido. E aí você acostumou o seu corpo a ter esse tipo de energia e ele vai tendo cada vez mais dependência. E sabe o que acontece quando a gente estuda lá o ciclo de Krebs, o ciclo de energia das células, o ciclo da mitocôndria? É um ciclo complexo, mas existem duas fontes principais de energia. A primeira, os triglicerídeos, as gorduras, que é uma energia muito mais estável e duradoura. É a energia, é o combustível perfeito para o seu corpo. Mas você está esquecendo, você não está dando esse combustível, você está dando combustível de má qualidade, que são os carboidratos. E aí o corpo, ele está esquecendo como é usar a gordura, ele não está usando aquilo como fonte de energia porque ele não recebe com frequência. Ele precisa se adaptar para formar energia através dos carboidratos, porque é isso que você fornece para ele. Então, ele está esquecendo de usar as gorduras como energia. Você está deixando o seu corpo com defeito e as consequências vão vir. Quando você for lá no médico e der algum resultado ruim, essas são as consequências da montanha-russa glicêmica. Mas você está aqui, a gente vai te ajudar e juntos a gente vai conseguir mudar esse cenário. Então, olha só, dois gráficos. 68, glicose baixo, nosso aparelho, nosso monitor apita, consuma mais carboidrato. Você começa a se sentir mal, você começa a se sentir fraco. Por quê? Olha só a montanha-russa. Antes de uma queda do carboidrato, você teve uma alta. Antes de uma queda de açúcar no sangue, você teve uma alta. Então, você fez um pico, o que aconteceu? Vem insulina, alta de açúcar, insulina, joga o açúcar na célula, você tem uma baixa. E aí, para compensar esse mal-estar, você vai consumir mais açúcar. E aí você vai ter uma nova alta e uma baixa. Então, assim você vai brincando com a sua saúde. Olha ali o outro gráfico, ali perto de 100, aí tem picos, aí tem queda, aí tem picos de novo. Isso é fruto da alimentação moderna. Se você está se alimentando de industrializados, né, de carboidratos simples, de doces, enfim, de muito arroz, né, aquela alimentação desbalanceada, você está dando o combustível errado para o seu corpo, mas é isso que ele tem, é isso que ele vai aprender a trabalhar. E como ele não está recebendo o combustível certo, ele está esquecendo daquela via mais importante, ele está se virando com o que ele tem. E é por isso que, quando fala em reduzir açúcar, você fica um pouco resistente, porque você diz assim, já tentei, eu já cortei bolo, já cortei tudo que eu podia, eu consigo uma semana, eu passo mal, não dá certo para mim. E aí você fica resistente, você não quer fazer novas metas porque você sabe que você falhou. Fique até o final desse vídeo que nós vamos mudar isso. Quando você para de consumir açúcar, o seu corpo ele está acostumado com essa fonte energética rápida, né? Então são picos que você tem explosão aí de energia através do açúcar e você esqueceu daquela energia mais duradoura das gorduras. E aí o corpo automaticamente ele vai desativando aquelas vias de queima de gordura. E aí é por isso que quando você faz esses picos glicêmicos há muito tempo, e aí você tá com a sua silhueta aumentada, você tá com ganho de peso, você resolve fazer uma dieta,
você não consegue emagrecer. Ou você sabe aquele grupo que você entra da dieta, desafio de perder tantos quilos, tem sempre aquela pessoa que emagrece e você diz, como ela conseguiu? Não é possível, porque você está ali tentando, e eu sei que você tentou realmente, mas você perdeu 2 ou 3 quilos com muito sacrifício, enquanto pessoas perderam 10, 12. E aí você se pergunta por quê? É porque o seu corpo, ele desaprendeu a queimar gordura, porque a fonte energética que ele conhece é a fonte dos carboidratos. Exatamente. Mas a gente vai treinar ele novamente. Nesse vídeo eu vou te ensinar todas as técnicas e todos os hacks que você vai usar para treinar o seu corpo novamente. E isso não vai ser longo, isso vai ser bem rapidinho. E aí quando você reduz carboidratos, você tem falta de energia, você tem fadiga, você tem depressão, você tem irritabilidade, dor de cabeça. Ai, você tá assim, ai, tô de dieta, não quero ver ninguém, tô de mau humor. E aí, o que falam para você? O que a sua mãe, sua amiga, aquela pessoa próxima diz? Ei, não tá dando certo, essa dieta aí não presta. Coma aqui um bolinho. Como um açúcar. Se você quer se sentir bem, você está com açúcar baixo, coma um açúcar. Aí você não resiste e come aquele açúcar. Então aí você olha aquele bolinho ali, você não resiste. Eu coloquei a foto desse bolinho aqui branquinho, feinho, para não estimular aí a sua visão, para você não ver um bolo bonito e não ter vontade, tá? Mas aí a solução é o quê? Come mais açúcar e você vai comer mais açúcar e você vai se sentir bem, porque é isso que o seu corpo está acostumado. Então, Ana, eu já entendi tudo isso, eu já entendi que eu estou fazendo a montanha-russa glicêmica, que eu não quero mais isso para minha vida. Qual é a solução? Eu quero uma solução que realmente eu consiga chegar nela. Então, a solução é restaurar a flexibilidade metabólica. Entenda que você vai ter que ensinar o seu corpo a usar as gorduras como fonte de energia. Para isso, você vai ter que reduzir os carboidratos. A gordura como fonte de energia, ela é muito mais equilibrada e muito mais estável. Você vai parar com essa montanha-russa, com essa oscilação no seu corpo que os carboidratos fazem. Você vai parar com essa oscilação do seu humor, com dor de cabeça, com desânimo, com instabilidade. E quando o seu corpo voltar a usar as gorduras boas como energia, você vai ter muito mais disposição, você vai conseguir atingir as suas metas, você vai ter saúde física e mental. Vale a pena, pode ter certeza que vale a pena a gente investir nesse conhecimento e colocar em prática. Para isso, não tem outro passo, não tem outro caminho. Eu vou ter que reduzir a ingestão de carboidratos diário. Então, tem gente que quando entende tudo isso, pensa assim, eu vou cortar os carboidratos, eu vou jogar tudo fora aqui da minha casa, eu não vou mais ter doce. E aí, eles talvez não conhecem aí a sua fraqueza e aquilo dura poucos dias ou poucas semanas, quando vê eles já estão lá com donuts na mão, com brigadeiro na mão, comendo, não conseguiram. E aí eles falam, não, isso não dá certo para mim, o meu corpo não aceita ficar sem carboidrato. Então, existe uma tática, você tem que começar reduzindo pela metade. Então, pense na sua alimentação. Se você come uma tigela de cereal de manhã, um prato cheio de arroz no almoço e um bolinho à tarde e um pão à noite, é muito carboidrato. Então pegue tudo isso, veja o que você consegue eliminar inicialmente. O cereal de manhã é uma coisa que eu consigo substituir por um omelete. Ótima troca. Então faz essa troca por alguns dias. Não, aquele bolinho lá do almoço eu consigo também cortar, ou o pão da noite. Então, primeira medida é cortar pela metade os carboidratos. E aí você vai ficar com a outra metade. Então, o seu corpo ele não vai sentir aquela falta abrupta, mas corte pela metade, tá? Você ainda vai ter carboidrato, mas não vai ter tanto refinado. E aí, quando você conseguiu cortar pela metade, vai cortando aquilo que não vai fazendo tanta falta,
A cada 3 ou 4 dias você vai tirando 10% do que sobrou, 10%, e você vai substituindo por alternativas mais saudáveis. Então, tem pacientes nossos que eles comem iogurte açucarado, gostam muito de iogurte, e aí o que eles fazem? Compram uma iogurteira, faz o seu próprio iogurte natural, adoça com a inulina, que eu já expliquei aqui no canal também, que é um excelente probiótico, e aí eles vão fazendo essas substituições. Vai trocando um líquido açucarado por um sem açúcar, vai fazendo substituições por alternativas mais saudáveis. Então vai trocando cereal da manhã por um omelete, que você vai ficar mais saciado, vai trocando que você vai conseguir, até você atingir um nível mínimo de carboidratos diário. E aí a gente chegou aonde a gente queria. Nesse momento, o seu corpo ele vai restaurar a flexibilidade metabólica. E ele vai começar a usar a gordura como fonte primária de energia, as gorduras boas. Você está tirando o combustível ruim, o combustível adulterado, e você vai começar a dar um combustível super premium, um combustível bom. E é claro que ele vai se adaptar. Quem não se adapta com coisas boas, não é mesmo? Então você vai começar fazendo substituição. Você diminuiu o carboidrato, você vai começar a aumentar o consumo de gorduras, gorduras boas. Então você vai começar a incluir na sua dieta mais gordura animal, carnes, peixes, o abacate. Abacate é uma excelente fonte de gordura. Se você gosta de colocar abacate na salada, então aqui nos Estados Unidos tem um mix cultural, né? Então tem bastante mexicano, o pessoal consome bastante abacate. É aquele abacatezinho pequenininho, feio, com a casca grossa, mas ele é bem gorduroso, então é excelente. Você consegue colocar ele na salada. No Brasil o abacate é grande, né? Então você começa a se acostumar a consumir mais gorduras. Tem o azeite de oliva, daqui a pouco eu vou falar das gorduras boas, mas atenção, não vá aumentar as gorduras sem diminuir o açúcar, porque se você está consumindo açúcar e colocar mais as gorduras, você só está aumentando o seu número de calorias consumidas e você vai engordar. Então vai fazendo essa substituição, tá? Entenda que isso é necessário, entenda, eu estou cortando aquela gasolina horrível, aquela gasolina adulterada do meu corpo e estou colocando aqui um combustível premium. Quais são as gorduras saudáveis? Que tipo de gordura que eu devo acrescentar na minha alimentação? Então, ácidos graxos monoinsaturados, que eu tenho certeza que você já ouviu falar de todos eles, que é o azeite de oliva de boa qualidade, prensado a frio, extra virgem, abacate, óleo de abacate, as gorduras animais. Por muito tempo a gente foi enganado pela indústria, dizendo que os óleos vegetais eram a melhor opção para a sua saúde, que as gorduras animais eram prejudiciais. E eu fiz um vídeo aqui no canal, depois você assista, é a parte 1 e a parte 2 sobre os óleos vegetais. Então, isso aí foi a maior insanidade da alimentação moderna, são os óleos vegetais, e você vai começar a cortar isso da sua vida, da sua cozinha, vai comer esporadicamente numa festa e olhe lá, você vai cortar isso do seu dia a dia, e aí você vai substituindo pelo azeite, pelo óleo de abacate, pela gordura animal, pela manteiga, pelo iogurte grego, pelo iogurte, né, que é um alimento vivo, pelas castanhas, pelo óleo de coco, né? Então uma gordura vegetal de excelente qualidade, não é refinado, é o óleo de coco. Então a gente tem muita coisa à nossa disposição. É esse tipo de combustível que você vai ensinar o seu corpo a utilizar como fonte de energia. E você vai ser recompensado por isso. Porque você vai ter mais estabilidade, você vai ter mais disposição, você não vai ter mais aquelas oscilações de humor, de dor de cabeça, aquela montanha-russa glicêmica.
Isso aqui é qualidade de vida. Então comece a fazer isso o mais rápido possível. E aí que entra algo chamado disciplina. Se você for disciplinado, se você for fazendo essas substituições, se você cortar os carboidratos pela metade no início e depois ir tirando 10%, em 2 semanas você vai ter a sua flexibilidade metabólica restaurada. Em 2 semanas, aí vai aumentando as gorduras boas, o seu corpo já vai, opa, agora sim, agora eu estou recebendo um combustível de qualidade, ele vai começar a abrir lá os receptores, as fontes energéticas para utilizar o triglicerídeo no ciclo de Krebs e não mais esse lixo que você estava dando para ele, que era o açúcar em excesso, o carboidrato em excesso. E aí eu falei que se você é resistente a essa ideia de cortar o açúcar, você tem 3 problemas, né? Então o segundo problema é o quê? É que o açúcar, ele te dá uma sensação imediata de prazer. O açúcar, ele se encaixa nos receptores opioides do cérebro. Então ele dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, de alimento bom, de recompensa. E naturalmente nós seres humanos, a gente é atraído por essa sensação de prazer, né? A gente gosta desse sabor, isso é com todo mundo, mas a gente tem que entender que isso não é o melhor para a nossa saúde, a gente tem que ter sabedoria nas nossas escolhas. Então eu sempre falo assim, ó, os nossos ancestrais, né, há milhares de anos atrás, até na Bíblia cita João Batista, que ele vivia lá no deserto da Judéia, né? E aí ele se alimentava de gafanhotos, de insetos, proteínas animais específicas e de mel. Só que se a gente pensar nos nossos ancestrais, eles viviam, né, uma vida completamente saudável lá nas florestas, consumindo a melhor fonte energética que eu estou falando aqui para vocês, que é as gorduras. O corpo deles não sabia como usar o carboidrato, e aí de vez em quando eles achavam um favo de mel. Imagina que recompensa maravilhosa. Então não era todo dia, toda hora que eles consumiam mel. Então o corpo mal conseguia processar os carboidratos. Não tinha carboidrato refinado. Eles estavam acostumados com adoçantes naturais, que é fruta, a raiz e o mel, né? Mas a base da alimentação era as gorduras. Até que veio a modernidade. E o que a gente fez? O que o ser humano fez? Ele refinou o açúcar. Ele aprendeu a tirar esses cristais doces dos alimentos, das raízes e a formar uma grande quantidade e a jogar o resto fora, a jogar a fibra fora. Então a gente começou a ter os alimentos refinados, muito concentrados e muito doce. Isso foi modificando o nosso paladar e todo o nosso metabolismo, a ponto do nosso corpo esquecer como é usar a fonte primária de energia, a melhor, que são os triglicerídeos, as gorduras, para usar os refinados. Então, olha só, fazendo uma comparação até um pouco assim grosseira, mas fazendo uma comparação, se a gente pegar a semente da papoula, a papoula não é ruim. Se a gente pegar, por exemplo, a folha de coca, eu ia para a Bolívia, dava aula na Bolívia, então lá o pessoal toma chá de coca, usa muita folha de coca, e isso não é ruim. Porém, quando você extrai o composto ativo da papoula, da folha de coca, o que você forma? Uma droga. Você forma ópio, heroína, cocaína, e aí o seu cérebro se intoxica daquilo porque é muito, né? É uma coisa exagerada do princípio ativo. Aí você fica intoxicado e aí você tem aquelas sensações um estímulo muito grande, um estímulo de muito hormônio, né? Enfim. Então, mais ou menos essa é a ideia do açúcar também. Tá retirando aqueles cristais doces, concentrando, usando muito na alimentação, e aí você tem um estímulo muito grande e você também tem prazer, tem a secreção de muitos hormônios. Você tem toda uma desregulamentação na sua fisiologia. E aí, você vai ter que conhecer o seu grau de tolerância ao açúcar.
E aquilo que você é viciado, que você não se controla, você vai ter que cortar. Então aqui você vai ter que ser um pouco mais radical consigo mesmo. Então, por exemplo, eu amo brigadeiro. Sou brasileira e eu amo brigadeiro. Então eu sei que eu pego uma lata de leite condensado, faço aquele brigadeiro bem caseirinho, que delícia na panela. E aí eu digo, eu vou comer só 2 colheres hoje, 2 amanhã, mas aí eu vou começando a comer e no fim não sobra nada. Eu não consigo me controlar. Assim com certos chocolates também. Tem gente que é com sorvete, tem gente que é com outros tipos de doce, com pudim. E aí, como eu não consigo controlar, eu não compro leite condensado para não ter em casa e para não ficar frente àquela tentação. Então, pensa naquilo que você não consegue resistir, isso você vai ter que cortar. Vício se corta pela raiz, tá? É igual o alcoólatra. Não adianta assim, pega aqui uma garrafa de pinga e toma só um golinho, não vai fazer mal. E de certa forma o corpo vai conseguir metabolizar aquele golinho. Porém, ele vai tomar só um golinho? Ele vai tomar a garrafa inteira, a segunda, a terceira e a quarta. Então é a mesma coisa, vício se corta pela raiz. Por exemplo, bebidas açucaradas, eu consigo me controlar, não me atraem tanto. Então eu posso ter uma Coca-Cola com açúcar, eu posso ter um suco de laranja, que no máximo eu vou tomar um copo e aquilo já vai me satisfazer. Então comece controlando aquilo que você... Comece cortando aquilo que você não controla. E aí vai adaptando o seu corpo para queima de gordura. Então, corta aquilo que você não controla, vai consumindo menos aquilo que não te faz tanto mal, que você não se descontrola e aumenta a sua ingesta de gorduras boas, tá? E aí você vai se desprendendo dessa corrente do vício. E aí você vai sendo recompensado, o seu corpo vai te recompensar com mais energia, mais equilíbrio e mais bem-estar, e você vai gostar desse novo eu. E aí o terceiro problema do açúcar é o quê? É a dependência. Gente, mas eu tenho uma boa notícia. A dependência física, aquela dependência fisiológica, ela é bem fácil de resolver. Você sabia que em 3 dias o seu corpo se adapta? Em 3 dias ele começa a abrir as outras vias, as vias originais de fonte de energia. Então, se você for fazendo isso que a gente está ensinando aqui, a diminuir carboidratos, aumentar gordura, cortar pela metade, tudo isso, rapidinho você está fisicamente adaptado. Ana, mas por que eu não consigo? Por que eu faço metas e não consigo? Porque a sua dependência emocional e social é maior. Exatamente. A gente acorda com humor, vai para o trânsito, já tem outro, vai para o trabalho, tem outro, recebe uma ligação, recebe uma notícia ruim, enfim. E aí a gente vai tendo aquela montanha-russa de humor e aí a gente pensa assim, o meu dia hoje foi terrível, eu mereço parar na padaria e comer pão, e comer bolo, e comer tudo que eu mereço, porque eu preciso de uma recompensa. Isso é uma dependência emocional. Ou então você pensa assim, olha, a nossa sociedade, ela gira em torno da comida. Então tem Natal, tem muitas datas festivas, Páscoa, aniversários, despedidas, comemorações, todas elas giram em torno da comida. Então, você está acostumado a se divertir tendo uma comida como recompensa. Vai para um aniversário, tem uma comida. Recebe uma visita, é uma comida muito recompensadora. Então, o seu cérebro ele se acostuma com isso. A felicidade ela está atrelada a uma comida muito recompensadora, a um doce especial. E isso são gatilhos emocionais. Então a gente vai ter que aprender a lidar com esses gatilhos emocionais. Acredite, o físico, a dependência física é muito fácil de resolver. O nosso desafio são os gatilhos emocionais e a dependência emocional do açúcar. E aí você vai dizer, tudo bem, eu entendi, consegui entender aqui, consegui me conscientizar que eu preciso cortar o açúcar, eu vou tentar. Não, se você está dizendo que você vai tentar, você já está planejando falhar.
Quem tem, vou tentar, não deu certo. Quem tenta não dá certo, né? Então, olha só, se você quer mudar, você tem que decidir. Você tem que ter determinação. Você tem que saber que aquilo não faz bem para a sua saúde. Até agora a gente está em campanha eleitoral no Brasil e tem lá um candidato que chama o outro de comedor de açúcar. Você é um comedor de açúcar. Você não consegue nem cuidar da sua saúde, vai cuidar aqui de uma prefeitura, da cidade mais importante. Então, de certa forma, comer açúcar é uma falta de controle. E quando você come muito açúcar, você não está na sua capacidade plena. E nesse quesito, esse candidato está certo, porque ele, segundo ele se controla muito na alimentação, porque ele quer ser um vencedor em todos os aspectos da vida dele. E isso é uma verdade. Se você quer ser um vencedor em todos os aspectos da sua vida, se você quer cumprir com as suas metas, se você quer fazer diferença nesse mundo, você tem que cuidar da sua alimentação. E aí a gente volta lá nas histórias da Bíblia, né? Os personagens que tinham missões importantes, eles cuidavam da alimentação. Eles não caíam nas tentações dos banquetes. Eles comiam com aquela alimentação simples, proteica, né? Sem coisas muito luxuosas e refinadas. É exatamente isso o segredo da sua qualidade de vida. Então, você está determinado a mudar? Você vai conseguir com a ajuda aqui do nosso canal. Vamos lá. Então, você vai começar a fazer metas poderosas. A gente não consegue atingir um objetivo se a gente não tem metas. Então, quando a gente tem metas, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, a partir de agora, você vai pegar um papel e você vai colocar o que você quer alcançar com esse ajuste na sua alimentação. Eu tô acima do peso, eu não aguento mais ser gorda, usar uma calça tão grande, tá acima do meu peso, ser motivo de chacota, não conseguir me sentir bem, ou eu tô com tireoidite de Hashimoto, ou eu tô com problemas cardíacos, ou eu estou com algum problema autoimune, ou eu estou com alguma doença no rim, no fígado. Então, coloque no papel, eu quero reverter esse quadro, eu quero fazer isso. Coloque o que você quer alcançar. 10 coisas que você quer alcançar. Eu quero perder peso porque eu quero correr uma maratona, porque eu quero usar uma roupa bonita, porque eu quero parecer bem, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero fazer uma viagem, quero ter disposição. Então, coloque 10 coisas que você quer alcançar. Quando a gente coloca no papel, a gente torna aquilo palpável. O segundo ponto é, entenda por que você quer isso. Por que você quer alcançar esse objetivo? Olha, eu quero ter mais disposição para brincar com os meus netos, eu quero correr uma maratona, eu quero ser atleta, eu quero participar do grupo de corrida, eu quero visitar meus parentes no exterior e fazer uma viagem longa e para isso eu preciso de muita energia. Coloque o que você quer, por que você quer isso? E as suas conexões emocionais, né? Visualize aonde você quer chegar e coloque no papel. E o terceiro ponto é, acredite que você merece. Muitas vezes você quer uma coisa, mas você acha que você não vai conseguir. Você acha que aquilo não é para você. Você já tentou e já falhou tantas vezes. Então você fica resistente a essa ideia. A partir de hoje você vai quebrar isso. Como que você não consegue se o ser humano ele é incrível, ele consegue qualquer coisa. A gente é uma máquina, né? Quase perfeita. Então a gente consegue. Então acredite que você merece e visualize o sucesso. Visualize você naquela roupa maravilhosa, visualize você ganhando uma maratona, visualize você fazendo várias viagens com saúde, com disposição, visualize você se livrando daqueles medicamentos, visualize você parando de furar o dedo para fazer exame de diabetes, revertendo esse quadro e tendo qualidade de vida. Coloque no papel, mas
Revise os seus objetivos diariamente. Não esqueça deles. Muitas vezes você faz uma meta, no ano novo, esse ano eu vou emagrecer, eu vou parar, eu vou arrumar minha alimentação, eu vou ter saúde, mas você não coloca isso no papel, não visualiza e não revisa diariamente esses seus objetivos, e ele vai ficando esquecido e você não alcança, e você acha que não é para você, que você não merece, tá? Então revise os seus objetivos diariamente que você vai alcançar. E além de ter todo esse trabalho mental, que eu acho que é o mais difícil, siga todos os nossos passos aqui que eu ensinei nesse vídeo e nos outros também. Entenda sobre a sua saúde. A gente está na era do autoconhecimento. E como eu falo, conhecimento superficial é muito perigoso. Não adianta eu falar nesse canal que é sobre glicose inteligente, só eu falar sobre glicose que você não vai entender. Eu preciso falar de tireoide, eu preciso falar de outras coisas, porque tudo isso se conecta, tá? Então, a partir desse momento, você vai ter que entender que você vai ter que ir cortando o açúcar. Mas é claro que você não vai ficar isolado do mundo, você não vai ter uma alimentação primitiva, porque você vive numa sociedade moderna. Vai ter dias que você vai sair, você vai precisar comer um lanche rápido, você vai precisar pegar um produto industrializado. Isso não vai te fazer mal, desde que isso não seja o seu dia a dia, a sua rotina. O maior problema é que as pessoas estão fazendo do lixo a sua fonte de combustível diário, e é isso que você vai aprender a não fazer mais e a ensinar o seu corpo a utilizar o melhor combustível para você ter a sua capacidade física e mental plena e evitar muitas doenças que você está caminhando para esse decurso, tá? Então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou dele, assista aos outros vídeos, deixe seu comentário e eu te encontro no nosso próximo conteúdo.